Fala galera, beleza? Meu nome é Iago, meu grupo é composto por além de mim, pelo Anderson, pela Mariane, pelo Douglas e pelo Dreler. A gente vai falar sobre o Taekwondo. O Taekwondo tem 1.300 anos de idade, segundo historiadores. O Taekwondo foi criado para autodefesa e para treinamento do corpo e da mente. O Taekwondo significa o caminhar dos pés e das mãos. O Taekwondo surgiu através de algumas modalidades, como o Karatê e o Kung Fu. O Taekwondo, como a gente conhece como modalidade esportiva hoje, surgiu em 1955 através do general Choi Hong-hee, que foi o criador dessa modalidade na forma que a gente conhece hoje em dia. Muitos historiadores o consideram como o criador do Taekwondo. Só que o Taekwondo já era praticado antigamente. Como eu disse, tem cerca de 1.300 anos, então antigamente era praticado, só que não da maneira como a gente conhece. Em 1910, a Coreia foi invadida pelo Japão, porque o Japão queria expandir seu território. Na Coreia praticava-se o Taekwondo, no Japão o Karatê. Como o Japão invadiu a Coreia e implementou a sua cultura sobre a Coreia, então o Taekwondo foi proibido. Com isso, vendo isso, alguns mestres de Taekwondo começaram a abrir escolas escondidas, clandestinas, digamos assim, para então dar continuidade à prática do Taekwondo. E a partir dessas escolas também eram ensinados a cultura coreana. Essas escolas tinham uma forma de pensar bem diferente uma das outras. Em 1945, quando a Coreia conseguiu a independência do Japão, normalizou tudo, mas ainda continuaram-se as escolas separadas. Em 1946, a Coreia decidiu unificar as escolas para dar início à modalidade Taekwondo. Só que não foi possível devido a alguns mestres pensarem totalmente diferente um dos outros. Isso só foi possível em 1955, quando o general Choi Hong-hee conseguiu juntar essas escolas e, a partir daí, então, dar início à modalidade como a gente conhece hoje. 11 anos depois, em 1966, o general Choi Hong-hee conseguiu, então, unificar as escolas e dar início à modalidade, com o intuito de promover a arte, expandir para que outros povos começassem a praticar essa modalidade. Vendo isso, em 1973, criou-se o WTF, que é a Federação Mundial de Taekwondo. E nesse mesmo ano foi criado a primeira competição mundial de Taekwondo. E essa organização, ela começou a mudar a modalidade. Ela começou a implementar regras, investimentos para preservar o bem-estar dos atletas. A Federação Mundial de Taekwondo, com essas novas regras, deu início então ao Taekwondo como a gente conhece hoje em dia. Como muitos praticam, com regras, com modalidades, com categorias, com faixas, com graduações. E é isso, galera. Agora o restante do pessoal vai estar falando mais sobre modalidade, sobre como ela surgiu no Brasil,
vai estar falando sobre as graduações, vai estar mostrando algumas técnicas, alguns golpes. E é isso aí, galera. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu vou falar um pouco sobre como o Taekwondo chegou no Brasil, como ele surgiu, a época. Então vamos lá. Um dos primeiros registros do ensino do Taekwondo no Brasil é do professor Zhang Donglin, que já ensinava a arte marcial na cidade de Cruz das Almas, no estado da Bahia, desde 1969, além de outros imigrantes coreanos que também eles praticavam esta modalidade. E em julho de 1970, a ITF, que é a Organização Internacional de Taekwondo, fundada em 22 de março de 1966, enviou oficialmente o mestre Sang Michou, acho que é isso mesmo, que participou do ensino do Taekwondo para o exército coreano. E 2 meses depois de sua chegada no Brasil, abriu a sua primeira academia no bairro da Liberdade, em São Paulo. E outros mestres foram enviados para outras regiões do país, do Brasil, né? Para que fosse ensinado esta modalidade. O primeiro campeonato de Taekwondo no Brasil foi entre Rio de Janeiro e São Paulo, em 1972. Em 1986, conquistou a primeira medalha internacional com um atleta chamado Carlos, considerado um dos melhores atletas de todos os tempos nesta modalidade. Na década de 1980, o Taekwondo conseguiu ganhar bastante impulso da modalidade. Em 1984, teve um marco mais importante da sua história, que foi o Brasil versus Coreia, que na época era considerado uma das melhores equipes na época. E na década de 90, a participação em diversas competições internacionais ajudou bastante a melhora do desenvolvimento técnico, trazendo uma melhora muito importante para o Taekwondo no Brasil. Em 2000, o Brasil levou o atleta para a estreia desta modalidade nos Jogos Olímpicos de Sydney. Esta atleta ela se chamava Carmen Carolina. E também teve as duas conquistas mais importantes do Brasil, que foi o Campeonato Mundial de Madrid em 2005 e bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim. Ambas dessas conquistas, essas duas conquistas foram conquistadas pela a mesma atleta, chamada Natália. E o Brasil atualmente é uma das maiores potências dessa modalidade. Quer dizer, está entre as melhores equipes do mundo. Está entre elas, né? E é isso aí. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou a acadêmica Mariane e estou aqui para falar para vocês sobre faixas e exames dentro do Taekwondo. O sistema de faixas surgiu dentro das famílias como forma de proteção. Era passada adiante, geralmente dos mais velhos para os mais novos. Com o aumento do número dos praticantes, foi ficando um pouco desorganizado a agilidade durante as aulas, o nivelamento. Dessa forma,
criou-se então um sistema de faixas para que pudesse organizar dentro da sala de aula o ensinamento para cada aluno, de acordo com aquilo que ele estava evoluindo ou não. No Taekwondo, a graduação segue uma hierarquia. Ela é representada através das faixas, que simboliza o ciclo de aprendizagem de cada aluno. Todas as faixas são obtidas através de exames técnicos, onde são avaliados por um mestre da Confederação Brasileira de Taekwondo, a qual pertence o aluno. A matéria estudada de uma faixa é respectiva à sua graduação, mais toda a matéria das faixas anteriores, ou seja, quanto maior a graduação, maior será o conteúdo para avaliação dos exames de faixa. Quem determina se o aluno está apto, se ele está preparado, se ele está com uma certa experiência para realizar os exames é o professor. E essa experiência, ela segue alguns critérios avaliativos que cada professor cabe dentro de sala de aula, que são, por exemplo, frequência, desempenho escolar e comportamento, técnicas básicas, chutes, formas, armas, testes físicos, quebramentos. Cada faixa representa a capacidade, a habilidade, o conhecimento do indivíduo sobre a arte. As faixas são divididas em 10 estágios, sendo faixa branca e coloridas, e 10 dans, faixa preta. Durante o ano, geralmente são realizados 4 exames de faixas coloridas. O exame de faixa preta acontece uma vez ao ano, geralmente no final do ano. A matéria básica exigida para a mudança de faixa para os exames são posição de mãos, chutes, ponces, defesa pessoal contra alguns ataques de mãos vazias e contra armas, luta combinada, quebramento de madeira e conhecimentos gerais. O Taekwondo é a arte ou o caminho das mãos e dos pés. Bom, pessoal, cada faixa, cada etapa de faixa, mudança de faixa, tem um significado, né? Então, geralmente, a gente vê a capacidade do aluno através da cor da faixa que ele está usando. Então, para isso, eu organizei aqui para mostrar para vocês o símbolo e o significado de cada faixa. A gente vai começar com a faixa branca. A faixa branca são 18 movimentos e significa puro e sem conhecimento do Taekwondo. É nesta altura que a semente necessita ser alimentada para formar raízes fortes. O aluno começa sua aprendizagem com a mente pura e limpa. A próxima faixa é a laranja. Na faixa laranja são 23 movimentos e o significado é: o sol começa a nascer, assim como a alvorada matinal. Apenas se vê a beleza do nascer do sol e não a sua força. Ou seja, o aluno vê a beleza da arte do Taekwondo, mas ainda não sentiu, não experimentou a força das técnicas. A próxima faixa é a amarela. Na faixa amarela são 28 movimentos e significa: a semente começa a receber a luz do sol. O aluno começa a aprender os básicos do Taekwondo. A próxima faixa é a faixa camuflada. Na faixa camuflada são 31 movimentos e significa: a árvore nova está escondida entre os pinheiros mais altos e precisa lutar para crescer. O aluno começa a desenvolver o seu lugar na maior arte marcial do mundo.
é preciso lutar para subir na graduação. A próxima faixa é a verde. Na faixa verde são 34 movimentos e significa: o pinheiro começa a desenvolver e aumentar a sua força. A técnica do aluno ganha força, os componentes das técnicas começam a trabalhar unidos. Faixa roxa. Na faixa roxa, são 44 movimentos, significa: indo para a montanha, a árvore está a meio do seu crescimento, e agora a vereda torna-se íngreme. O aluno passou para um nível mais elevado do Taekwondo. As técnicas, fórmulas e nível de combate tornam-se mais difíceis, criando uma montanha a vencer. Agora a faixa azul. Na faixa azul são 42 movimentos e significa: o pinheiro estende-se ao céu na direção a novas alturas. Com meio caminho andado, o aluno direciona a sua energia para cima, em direção à faixa preta. Faixa marrom. Na faixa marrom são 44 movimentos, significa: a árvore já tem raízes firmes na terra. A essa altura, o aluno domina os básicos e desenvolveu raízes profundas no Taekwondo. Faixa vermelha. Na faixa vermelha, são 46 movimentos e significa: o sol começa a se pôr. A primeira fase do crescimento foi realizada. O primeiro dia, o período de tempo entre a faixa branca e a vermelha, de crescimento está chegando ao fim. Desenvolveu-se a habilidade física, mas ainda há falta de controle. Por isso, é hora de adquirir disciplina física e mental. Faixa vermelha e preta. Faixa vermelha e preta são 46 movimentos. Significa: o amanhecer de um novo dia. O sol rompe através da escuridão. Faixa preta, primeiro dan. Com 81 movimentos, significa: plantando sementes para um futuro melhor. Faixa preta, segundo dan, com 82 movimentos e o significado: com o teu nobre caráter construirá um mundo melhor. Faixa preta, terceiro dan, com 83 movimentos e significa: paz e tranquilidade mental. Faixa preta, quarto dan, 84 movimentos e significa: forte como a crista da montanha. Então, pessoal, de acordo com o crescimento dentro das faixas, na verdade, vai se criando, se desenvolvendo o ser humano em sua totalidade. Por isso é tão importante, né, o estudo do Taekwondo, porque trabalha o ser humano físico e mentalmente. Olá, turma, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Douglas Daniel e vou falar para vocês agora sobre as competições e suas regras dentro do Taekwondo. É denominada Kyorugi a prática da luta no Taekwondo. Essas modalidades são regulamentadas pela WTF, que é o World Taekwondo Federation, em que o atleta pode utilizar chutes e socos. Os chutes podem ser dados da cintura para cima, na região do tronco e da cabeça, sendo o tronco protegido por coletes e a cabeça protegida pelo capacete. Os socos podem ser dados apenas no peitoral. Um chute básico, um chute simples, vale 1 ponto. Um chute com giro na região do tronco vale 2 pontos. Um chute na cabeça vale 3 pontos. E um soco no peitoral vale 1 ponto. Uma luta de Taekwondo é formada por 3 rounds de 2 minutos, com 1 minuto de descanso entre os rounds. Caso ocorra um empate, ao final do terceiro round, é disputado um round adicional que
consiste em o primeiro atleta que marcar o ponto vence. Há 4 formas de se vencer um combate. O primeiro é a pontuação. Ao final do terceiro round, quem tiver com maior pontuação vence. E a segunda é o nocaute. Se um lutador dá um golpe tão forte no seu adversário, capaz de derrubá-lo e de deixá-lo incapaz de voltar para o combate, essa luta finaliza e é finalizado e esse lutador vence. A terceira é a diferença de 12 pontos ou mais. Se ao final do segundo round ou a qualquer momento do terceiro round ocorrer um dos dois atletas tiver com a pontuação de 12 pontos ou mais sobre seu adversário, a luta é interrompida e esse lutador vence o combate. E a quarta é por penalidade. Quando um atleta faz uma falta tão grave que acarreta na sua desclassificação e a vitória vai para o seu oponente. As penalidades são divididas em 2 categorias. A Kyong-go, que é uma advertência dada para o atleta que não respeita as regras do Taekwondo, como atrasar o início da luta, sair do espaço do tatame direcionado para a luta, cair no chão intencionalmente, segurar ou empurrar o seu adversário, dar soco na cabeça do seu adversário, golpear o seu adversário com cotovelos ou joelhos, excesso de conduta antidesportiva por parte tanto do atleta quanto do seu treinador para com seu adversário ou com o árbitro da luta. Atacar um adversário no chão, golpear um adversário abaixo da cintura também acarreta na penalidade chamada Kyong-go. A outra modalidade de penalidade é a Ganjeon, que é uma punição ao atleta que dá ao adversário automaticamente um ponto no combate. E é atribuído quando a cada 2 Kyong-go acumulados, um excesso de conduta antidesportiva por atleta ou seu técnico, que é ofensas ao árbitro, ao adversário, xingamentos, etc. Em casos mais sérios, o árbitro pode desqualificar o competidor. Isto ocorre quando o competidor recebe 10 Kyong-go ou 5 Ganjeon na penalidade, o competidor interfere manipulando o placar eletrônico, auto-sabotando, dando golpe no seu próprio colete, se golpeando, ou quando o competidor intencionalmente e repetitivamente infringe as regras do Taekwondo. E as categorias feminina e masculina são divididas em masculina até 54 kg, até 58 kg, até 63 kg, até 68 kg, até 74 kg, até 80 kg, até 87 kg e acima de 87 kg. As categorias de até 58 kg, até 68 kg e até 80 kg são categorias olímpicas, sendo a categoria acima de 80 kg somente utilizada nas Olimpíadas. E a feminina é dividida em até 46 kg, até 49 kg, até 53 kg, até 57 kg, até 62 kg, até 67 kg, até 73 kg e acima de 73 kg, sendo as categorias até 49, até 57 e até 67 kg categorias olímpicas, e acima de 73 kg também sendo utilizadas apenas nas Olimpíadas. É isso, pessoal. Olá pessoal, sou o acadêmico Dreller e hoje estou aqui para falar um pouco das técnicas do Taekwondo e também alguns golpes. Começando aqui sobre as técnicas, o Kyap,
Kiapo é um grito que tem várias finalidades. Basicamente, se destina a intimidar seu adversário, como também para passar confiança para si mesmo, que é o praticante. E ainda há uma finalidade mística e espiritual dessa técnica, que representa um apelo espiritual universal, para que conceda força espiritual ao lutador. Próximo aqui, percepção visual. É essencial que o praticante treine sua vista, praticando sob quaisquer condições o ataque e defesa, mantendo a visão de todos os movimentos do seu adversário. A percepção visual deverá ser não dirigida só para frente, para o seu adversário, mas também ter uma visão periférica, ou seja, lateral, para a possibilidade de ataques vindo de qualquer direção. Controle de força. Começando aqui com mais um exemplo, né, para melhor entender a técnica. Devemos escolher nossas armas. Há casos em que é aconselhável o uso de um canhão e outros em que uma pequena pistola resolverá satisfatoriamente o nosso problema. Do mesmo modo, devemos saber a nossa força, quando ela deverá ser utilizada em potência máxima ou sob controle. Um ataque no estômago, por exemplo, em via de regra, deve ser forte, enquanto um golpe endereçado ao plexo solar ou a templo não necessita de extrema potência. A distinção se torna ainda mais potente no que se diz respeito às defesas. As defesas mais duras, tipo de karatê, se destinam fundamentalmente a afastar o ataque inimigo, enquanto que as defesas mole, tipo Kung Fu, são mais indicadas a segurar o adversário e mantê-lo próximo, de modo a conseguir facilitar um contra-ataque. Movimento e equilíbrio. Qualquer movimento, seja ataque ou defesa, deverá ser executado mantendo tanto possível o equilíbrio do corpo, seja em taekwondo ou judô. O lutador deverá não só manter o seu equilíbrio, como provocar o desequilíbrio do seu adversário também. O ser desequilibrando o adversário torna-se mais sensível aos efeitos de um ataque poderoso, ou seja, você pode diminuir a força do ataque. Controle e postura do corpo. Começando aqui com um exemplo para ajudar a entender essa técnica. A cobra, antes de dar o bote, encolhe o corpo para melhor protegê-lo. Os mestres antigos, observando essa característica animal, procuraram adaptá-lo ao ser humano. Desta maneira, criou-se o controle de postura do taekwondo. Todo ataque ou defesa é feito de forma a flexionar e projetar o corpo, conseguindo assim o aproveitamento total da técnica. Bom, pessoal, dando continuidade no vídeo, agora eu estou aqui na tela do meu PC, que está mostrando alguns golpes do taekwondo. Preferi mostrar assim, que dá para ver as imagens, né? Achei melhor para ter a compreensão de vocês. Então vamos lá. O primeiro golpe aqui é o Apchagin. Esse golpe é caracterizado pelo chute frontal, que ocorre com o praticante dobrando os joelhos em um ângulo reto e prévio. Tem a imagem aqui. O segundo golpe aqui é o Dolly Chuagi. É uma variação direta do Apchagin. A diferença entre um e o outro é que, ao contrário que ocorre no primeiro, nesse chute, ele deve ser dado na altura do tronco e de forma semicircular. Aqui a imagem aqui. O próximo aqui é o Anchuagi. Funciona um chute circular para dentro.
próximo aqui é o Bakwat Chagui. É um chute contrário do anterior. No caso, é um chute circular para fora. O próximo aqui é o Bandal Chagui. Esse chute é semicircular e deve ser dado na altura do rosto dos adversários. E o próximo aqui é o Tigo Chagui. Chute semelhante ao Ap Chagui, mas a força que está na perna é para baixo. Aqui a imagem. Por último aqui temos o Yop Chagui. É um golpe caracterizado através de um chute lateral. Galera, para você estar compreendendo melhor, temos aí a parte prática que vai estar explicando bem melhor e com mais detalhes. Fala galera, tudo bem? Agora nós vamos apresentar a nossa parte prática do Taekwondo com o nosso professor convidado Arthur. Tudo bem? Beleza, bacana. Então, vim aqui convidado pelo Douglas, sou faixa preta de Taekwondo, pratico há um pouco mais de 4 anos. Vou estar passando para vocês um pouco da parte prática, golpes básicos, esquiva, técnicas de cair, de defesa, de ataque, contra-ataque. E é isso aí, a gente vai mostrando durante o vídeo. Vou começar aqui com um bandal lateral, um chute preciso, pouca força, mais técnica e acerto para fazer o ponto. Todo chute que vai do pescoço para baixo vale 2 pontos. Na região da cabeça são 3 pontos. E tem a questão do soco, que é 1 ponto. Vou estar apresentando para vocês. Bandal, chute lateral, gira o quadril, pé de apoio, encaixa. A base do Taekwondo, sempre a mão aqui, a outra para defender. Se prepara, vai. Toca a base, gira, já volta, sempre defendendo, sempre na base. Vou estar mostrando para vocês agora o chute Agui, um chute giratório que tem o poder de tanto defender quanto atacar e jogar o adversário para fora do tatame. Você está ali na base, é o giratório. Posiciona, tal, gira meio quadril, olha, chuta. Posiciona na base, meio giro, olhou, chutou. Mesma coisa com a perna direita. Na base, girou, chutou. Olhou, virou, chutou. Então mostrando para você agora o bandal. Bandal é um chute rápido. Você mira ele, é um chute de ataque rápido, sequência. São 2 tipos de pacate. De dentro para fora, que você joga a perna de dentro, batendo para fora e de fora para dentro. Vou estar apresentando os 2 tipos. É um chute na altura da cabeça esse. É meio que uma tentativa frustrante de enfiar o pé e fazer o ponto. Você está ali, isso. Está ali na base, está lutando e tal. De dentro para fora, você pula. Está ali lutando. Direito, tá ali dentro para fora. E agora ele de fora para dentro. Tá ali, ó. Cinta na base. E o pé. Vou estar apresentando para você agora o Chagui. É um chute que engana. Você vai pontuar, tentar a pontuação, não deu certo, passou a perna. Só que volta. Tem ele com pisada e sem pisada. Vou estar apresentando para vocês. Tá ali na base, você chuta, pisa, volta. Chuta.
sem pisar. Agora eu vou estar mostrando sem a pisada. Eu chutei, pisei e voltei. Vou estar apresentando para vocês agora um chute avançado, alto poder instintivo. Ele é da família dos Mirô, chute giratório, chute agui e tudo mais. Consiste fino. Perna na frente, aqui vai acertar o alvo. Você finta a mão, jogar a perna, finta, acerta. Vou estar apresentando agora da família dos chutes circulares. Isso é similar com o chute da capoeira, só que não tem apoio de mãos no chão. Tá aqui na base. É um chute de longa distância. Na base aqui. Estou mostrando para vocês agora o frontal, direto, com a perna esticada e com o joelho dobrado. São dois chips. Está na base, vou começar com a perna esquerda. Está na base, com o joelho dobrado, empurra. Na base, com o joelho dobrado, empurra. Nesse procedimento com a perna direita. Na base, dobrado, empurra. Agora é diretão. Sem dobrar de braço, você com o adversário. É meio que uma defesa de chute. Você tá na base. Você quer chute alto, avançado. Compulação na cabeça. Chute circular lateral. Vou estar apresentando para vocês agora o Uramawashi. É um chute vindo do karatê. Engana o adversário. Você finta e joga a perna ao contrário. Tá ali. Real, como se fosse em luta, de defesa seguida de contra-ataque. Usar como exemplo frontal. A situação de luta lá na base, só chutei, o cara tirou o das costas. O ideal é sempre tirar para os lados. Se tira para os lados, você desestabiliza o adversário à base dele. Não tem como ele atacar daqui, vai ter que voltar até voltar com bons pontos. Uma vez com vocês. Ali. Boa! Uma situação legal essa. Estou apresentando agora a situação de ataque contra ataque, só que com a reação a mais. Então tá ali a situação de ataque e tal. O cara tirou, o outro já saiu. Vou estar explicando agora o porquê da importância de defender jogando por força, para tirar a base do adversário.
Hoje está o frontal, ele vai tirar fraco e vai tomar o contra-ataque imediatamente. Então eu estou ali, chutei, tomou. Porque tirou fraco, se ele joga forte, eu caí para lá, não tem reação de voltar. Joguei o frontal, tirou. Então sempre quando ele for dar o frontal, não posso vacilar. Tem que jogar forte. Não dá o tempo de reação dele. Jogou fraco, já come imediatamente. Chute derruba. Agora, a parte que entra soco. Como eu disse, taekwondo, mas uso das pernas, toco o braço. O soco é uma situação que, se você sabe se recuar, você pode levar o ponto e não tem como você atacar porque já acabou o espaço. Aí você está na situação de luta com o adversário, está lá cobrando lá no corpo, não consegue nem chutar, você empurra, sobe e sai. O soco tem que ser na região do peito. E é um soco reto para baixo direto. Está lá na situação de luta. Empurra e sobe. De novo. A gente vai estar fazendo uma sombra rápida, demonstrando parte dos golpes que a gente mostrou para vocês agora. E a importância do contato, da pontuação e do objetivo do golpe. Não ficar soltando golpe no vento sem saber se vai acertar, você cansa. O adversário saiu fora no espaço de luta, perdeu meio ponto para mim, uma falta. Continua. Bom, galera, essa foi a nossa aula prática de hoje. Nosso professor Arthur, muito obrigado, Arthur. Fazendo. Coisa maravilhosa. Isso aí. Valeu.